Abram as vossas Bíblias no Salmo 129. Amém? Eu quero água. Salmo 129. Depois da bênção, né? 127 falou como é que tem que ser a família, né? A família do valente tem que ser como? Cheia de fé, né? Depois vem o Salmo 128 e fala da bênção de Deus. Tem que ter a bênção de Deus, sim ou não? Louvado seja Deus. Chega o 129, resta lembranças. Amém? Tá tudo conectado. E a gente vai aprendendo um após o outro. No 127 falou da família, como é que tem que ser a família, quem é que edifica a casa. O 128 falou da bênção sobre a família. E agora nós vamos ver o 129, que diz assim. Vamos fazer o seguinte, tá todo mundo com a Bíblia aberta. Esse salmo ele é um coro. O regente chama com a primeira frase e os demais fala todo mundo em uma só voz. Amém? Então eu vou falar o primeiro versículo e todos juntos vamos dar prosseguimento. Amém? Amém? Vamos lá, bem bonito, hein? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, com própidos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem atrás todos que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que o arranquem, com qual secador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço, nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Não vos abençoamos em nome do Senhor. Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, obrigado por essa quinta-feira, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado pelos meus irmãos aqui na tua casa para aprender de ti. Obrigado pela tua palavra, meu Deus, que não volta vazia, que hoje ela terá um efeito na nossa vida, que hoje nós não vamos sair daqui sem aprender, nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós chegamos, mas nós sabemos que estamos no processo, nós estamos no aprendizado e cada dia mais nós queremos ser edificados pela tua palavra. Derrama a graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Exalte ao Senhor. Oh, glória. Quem está feliz diz amém? Amém. Glória a Deus por isso. Também estou muito feliz, muito alegre. Irmãos, como eu falei, né, desde lá do início, não é à toa, cada organização desses salmos são colocados devidamente no seu lugar. É uma história sendo contada como a Bíblia. A Bíblia, ela é uma história por inteiro, né? É um conjunto de várias histórias e ela é uma história só, tá bom? A Bíblia não tem história separada. A Bíblia são todas as histórias formando uma única história, que é a história da Bíblia, formando também a palavra de Deus. Amém? No salmo de hoje em questão, ele é um salmo que ele traz lembranças do passado, lembranças do que aconteceu lá atrás. Nós vamos observar isso, porque os versículos aqui eles têm uma profundidade muito grande. Esse texto também ele é um texto profético. Não é só um texto para falar da lembrança, mas ele é um texto que ele é dito também de forma profética. Ou seja, é um texto que aconteceu, acontece e ainda vai continuar
acontecendo durante o processo. Vamos ver o primeiro versículo. O regente, como aqui é um cântico, né? Como aqui é um louvor das adorações do povo de Deus, esse louvor, o regente, ele começa puxando um coro, ele começa puxando uma música, que diz, ele começa assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Aí ele chama o povo para cantar: diga agora, Israel, como nós fizemos, né? Mas vamos lá, muitas vezes ele já dá o sentido, porque é algo que aconteceu várias e várias vezes. Me angustiaram, né? Angústia, os irmãos conhecem esse sentimento. Talvez as crianças que estão aqui, talvez não conheçam ainda o que é um sentimento de angústia. Mas nós adultos, nós conhecemos o que é estar angustiado. A criança talvez fica triste, né? Chora. Não sabe o que é uma angústia, a não ser que seja uma criança que já sofreu muito, e isso tem, né? Não é que a criança ela não entende o que é angústia, é porque tem criança que ela não sofreu a ponto de sentir uma angústia, e tem crianças que infelizmente, né, é um sentimento que, se a gente pudesse, não deixava para as crianças, né? E esse sentimento, ele é um dos piores sentimentos de se sentir, uma pessoa ficar angustiada. E aqui o salmista está trazendo em questão, né? Alguns sugerem que seja Ezequias que escreveu, alguns outros sugerem que seja Davi que escreveu, mas não no sentido, mas é no sentido de arremeter esse texto à história daquele personagem, não que seja ele que tenha escrito, mas dizer esse salmo é a vida de Davi, ou esse salmo ele é a vida de Ezequias. Voltando ao assunto, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Aqui nós vamos ver que ele é um texto que ele está até duplicado. Por quê? Porque a angústia que o povo de Deus passou, né, e passa até os dias de hoje, ela é muito grande. A angústia que o povo de Deus passou e passa até os dias de hoje, e provavelmente ainda há de passar, é uma angústia muito grande. Agora, algo interessante desse texto é que esse texto é como se estivesse falando de um povo e não de uma pessoa. Olha que interessante. Esse texto ele não está falando de somente da vida daquele salmista. Ele está contando a história do povo de Deus, que é o que diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Vamos trazer em questão o sentido do minha mocidade, para a gente entender. Abra comigo Jeremias, capítulo 2, versículo 2. O que é minha mocidade? Para a gente entender mais a fundo do que ele está falando. Porque ele não está falando só dele. Não é um texto para ele. É um texto que é todo mundo que está cantando, é um texto no plural, é o povo de Deus que está cantando esse louvor. Jeremias 2, verso de número 2. Aqui é o Senhor que está falando. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não se semeava. O que Deus está falando? Eu lembro de você desde o dia da sua mocidade, quando você andava onde? No deserto, terra que não se semeia. Você lembra? Você entende o que ele está falando aqui? Quem era a mocidade naquele tempo? Mocidade naquele tempo não eram os jovens do povo de Deus. Mocidade era todo o povo de Deus, porque eles estavam ainda no começo da história. Quando a gente está no começo da nossa história, nós somos o quê? Mocidade, nós somos novos, né? Quem é mais velho fala: e esse aí tem muito para viver ainda, sim ou não?
É desse jeito, né? É o que Deus está falando aqui. Eu lembro de vocês no tempo da mocidade de vocês. Ou seja, não quer dizer que é no tempo onde cada um era jovem. É no tempo do povo de Deus lá no Egito. Deus está lembrando, lá da terra, no deserto que vocês caminhou comigo, onde não se semeava. Vamos ver Ezequiel 23, 3. Glória a Deus. Ezequiel 23, 3. Esse é um texto um pouco mais pesado, mas dá para ler. Ezequiel 23, 3. Olha o que Deus está falando, é bem pesado isso aqui. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados. Eu não vou ler tudo. Tá falando no sentido da noiva de Deus, do povo de Deus, que aqui está como uma mulher, como se estivesse sendo aliciada por outros, no tempo da sua mocidade, aonde? No Egito ainda, quando estava sendo escravo. Tá dando para entender? Então o termo de mocidade aqui é no tempo do Egito e deserto, que era o iniciozinho ali da história do povo de Deus. Vamos ler outro, Oséias. Esse não é tão pesado, embora seja Oséias. Oséias 2:15. Oséias 2, versículo 15. Peraí, deixa eu botar. Todos acharam, diz assim: e lhe darei as suas vinhas dali, o vale de Acor. 2:15. Por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Tá vendo? O tempo que o povo de Deus era mocidade era a época do Egito e a época do deserto. Tem mais um, Oséias 11, versículo 1. Oséias capítulo 11, versículo 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Ou seja, deu para entender qual é o sentido que nós vamos trazer de mocidade aqui para o texto em que nós lemos? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Versículo 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. E aí você conhece a história do povo de Deus que, desde a época de Abraão, Abraão já passava ali, né, por perseguições, né? Depois vem Isaac, né? E aí vem perseguição, vem Jacó, perseguição na vida de Jacó, José, na vida de José já sofreu perseguição já desde dentro da sua casa, na questão familiar. José já sofreu perseguição. Depois esse povo vai para o deserto e esse povo cresce no deserto, se multiplica, e agora já não é o mesmo faraó, e agora esse povo tem que ralar no deserto. E aí vem questões que são pesadas que esse texto traz, que se é desde a mocidade, o texto traz a força, o texto ele traz a intensidade de qual era esse tempo, esse período de angústia. Qual era o tamanho dessa angústia? Como no tempo no texto em que a gente leu em Ezequiel,
O próprio Deus, ele chega a comparar a noiva dele como uma mulher sendo aliciada no meio de um monte de homens, de tanto que era o sofrimento ali no meio do povo de Deus. Tá dando para entender? Então era um sofrimento muito grande. Essa angústia que o texto diz, ela não é simplesmente uma angústia. Ela é uma angústia trazida de muita humilhação, de muita tortura, de muita matança, porque o povo de Deus, eles foram escravizados. E o povo ruim para escravizar era o tal do Egito. Porque o faraó, ele não tinha pena de ninguém. Faraó, ele não tinha pena de escravizar. Ele pensava apenas na sua própria religião, nos seus deuses e em si mesmo. Se eu e você fizesse uma viagem para o Egito e chegasse lá diante daquelas pirâmides, visse o tamanho daquelas pedras, nós ia olhar e falar: como é que eles fizeram isso há 4.000 anos? Há mais de 4.000 anos atrás. Aí a gente ia chegar no entendimento. Para alguém conseguir fazer isso aqui, é só por meio de escravizar outras pessoas. Porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Era por meio de escravidão. Cada pedra daquela foi sangue para estar no lugar que está nos dias de hoje. O Egito, ele não tinha pena de escravizar ninguém. E essa angústia, ela não se limita, embora aqui nós estamos falando do povo de Deus, né, da nação de Israel, que no tempo da mocidade, no tempo de novo, era na época do Egito e na época do deserto. Não se limita somente a isso, porque quando vem Jesus Cristo, aí une, né, tanto esse povo de Deus também com os gentios, e agora um novo povo, ele começa a frutificar. Que povo é esse? Após Jesus vem a igreja, vem os cristãos. Se a mocidade de Israel foi na época do Egito e na época do deserto, a mocidade da igreja foi em que tempo? Atos. Alguém tem alguma outra resposta? Foi em qual tempo? Para abreviar, nós podemos responder no 1º século, né? 1º século. E como é que começou a história da igreja? Perseguição. O primeiro a morrer foi Estevão. E depois disso foi perseguição e esse povo se espalhou. Mas depois disso a perseguição, ela continuou aumentando. É tanto que o ápice da perseguição não é ainda na época de Estevão, mas sim no ano 70, onde a coisa começa a piorar. Então, desde a mocidade tanto de Israel quanto a mocidade da igreja, ela foi marcada por perseguição. Desde a mocidade de Israel, Egito e deserto, mocidade da igreja, desde a época de Jesus Cristo, com ápice na época dos anos 70 depois de Cristo, a história da igreja é marcada também por perseguição. E a angústia, ela vem de forma muito bruta. A angústia, ela vem assolando famílias, tanto do povo de Deus, quanto dos cristãos, que também são povo de Deus, de forma muito bruta. Na época do Egito, o povo tinha que carregar grandes pesos, né? Eram escravizados no pior lugar que se tinha para ser escravo, no Egito. Na época da igreja, tinha o Coliseu, e os cristãos eram levados para o Coliseu para servir de espetáculo, para ter a sua garganta arrancada por leões, por tigres, por animais selvagens. Ou seja, é uma história semelhante. Ela se aplica tanto para o Antigo Testamento, quanto também ela se aplica para o Novo Testamento. Tá dando para entender? O paralelo aqui, ele é perfeito entre a época de um povo, quanto também a época de outro povo. Só que ainda não se limita essa angústia somente aí. Olha a profundidade do texto. A angústia, ela não se limita somente disso, porque eu e você
desde a nossa mocidade a gente tem a nossa angústia também, sim ou não? Nós não fomos escravizados, a não ser pelo pecado, mas desde a nossa mocidade, nós já vemos ao mundo com essa angústia dentro de nós. Ninguém está livre. Não tem esse que anda saltitante na rua que não tem um problema dentro de si para ser resolvido. Não tem esse que não tem uma coisa assim para falar, se isso melhorasse, se isso mudasse, a minha vida seria outra. Todo mundo, nós somos imperfeitos, nós fomos criados por pais imperfeitos, nós temos filhos e nós não conseguimos criá-los de forma perfeita. Então essa angústia ela vai passando de um para outro e ela não tem fim. Infelizmente essa angústia ela não tem fim. Então na forma do povo de Deus de perseguição, na forma da igreja de perseguição e na forma interior que nós mesmos temos os nossos próprios problemas na nossa alma que precisa de cura, nós dependemos do Senhor. O povo de Deus só prevaleceu porque tinha o Senhor. A igreja só prevaleceu por causa do Senhor e nós também só vamos prevalecer por causa do Senhor. Amém? Versículo de número 3, ele traz a intensidade. Ele traz a intensidade do que é essa angústia. A intensidade dessa angústia. Os lavradores araram sobre as minhas costas, cumprindo, fizeram os seus sulcos. Irmãos, eu nunca trabalhei em roça, mas todo mundo aqui sabe que a gente tem que na roça tem que arar a terra, né? Não é só chegar lá no chão batido, jogar semente achando que ela vai frutificar. Tem que fazer o quê? Tem que arar a terra, tem que deixar a terra fofinha. Então, vocês conseguem imaginar o que é arar a terra, né? Tem que rasgar a terra, tem que costurar ela fora a fora para a semente ter um lugar para entrar. Olha a intensidade do que o texto está falando, que é desde a mocidade deles, desde a mocidade do povo de Deus, os lavradores. Quem é os lavradores nesse texto? Os lavradores é o povo ruim, é o perseguidor, é o acusador, é aquele que faz coisas ruins com o povo de Deus. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Alguém trazendo para a questão literal do que aconteceu na escravidão, alguém pode dizer o que é isso? Vou ilustrar. Chicote nas costas. Isso é chicote nas costas. Ele está fazendo aqui uma metáfora. Para não falar chicote, ele falou: os lavradores araram sobre as minhas costas. Mas naquele tempo, não é que ia passar um arado e alguém deitado no chão na terra. Não. É porque essa pessoa ia ser chicoteada. Ela trabalhou forçada na base da chicotada. Isso foi no tempo do Egito. No tempo do Egito, é o que o texto está falando. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Olha o que ele está lembrando. O salmista eles estão cantando um cântico que faz eles lembrar o povo de Deus da época do Egito. Aí quando você vai ler a Bíblia lá em Êxodo e vê o povo reclamando ainda. Mas foi esse tipo de coisa aqui que eles passaram no Egito. E esse mesmo povo aqui teve coragem de chegar para Deus e falar assim: ah, Deus, mas lá no Egito a gente comia carne. Pensa isso. Comia carne, mas também tinha chibatada nas costas. E o povo andando com Deus ainda olhava para trás. Mas o que tinha para trás? Chicotada. Sofrido, né? Mas olha, isso intensifica ainda mais. Porque na segunda parte do versículo continua, ó. Cumpridos fizeram os seus sulcos. Alguém com outra versão que fala diferente esse versículo? Fala como em outra Bíblia. Na de alguém está diferente? Fizeram longos sulcos. Está parecido com a minha, porque cumprido fizeram os seus sulcos. O que é isso? Isso aqui, irmãos, é porque a chicotada, ela rasgava
de forma comprida, de forma longa. Ou seja, a chicotada, ela pegava nas costas de fora a fora e rasgava. Vocês lembram alguém que passou por isso? Jesus. Jesus passou por isso aqui, por amor a mim e a você. E ele não só passou, ele se permitiu ir por esse caminho, por amor a mim e a você. Ele escolheu se entregar por amor a nós. Ele suportou isso sem reclamar. Repare, o povo aqui não está reclamando de ter passado. Já percebeu? Eles não reclamou de ter passado. Porque uma coisa que Deus capacita a gente na hora da perseguição e da angústia é ficar calado e aceitar. Já percebeu que tem luta que eu e você passa e que a gente não fala nada? E que a gente tem que passar, e muitas vezes Deus dá graça de a gente passar calado por ela. Dá vontade de explodir, dá vontade de brigar, mas a gente passa por muitas situações calados. E aí você pensa assim, eu não aguento ficar calado. Mas se você for lembrar, em alguma provação que você já passou, você ficou calado. Mas não é que você é bom. É porque Deus te capacitou com a graça que Ele tem, Ele colocou em você para passar. Uma coisa que acontece na hora da aprovação é a gente aceitar. Isso é graça de Deus. Ninguém aceita sofrimento. É graça de Deus. A gente entende o processo e Deus nos ajuda a passar por ele. Talvez você esteja passando por um processo que você fala, eu nunca me imaginei que eu ia estar tranquilo assim. Esse dia eu estava num processo e aí eu olhei para minha esposa e falei bem assim, até que eu estou tranquilo. Aí teve um dia que veio uma ansiedade, aquela vontade de morder as paredes, aquela aflição por dentro, aí vem a irmanice aqui e prega pra gente não ficar ansioso. Bem no dia. É Deus que vai capacitando a gente que a gente não dá conta. A gente pensa, não estou conseguindo, não tá, e vem Deus e fala, volta pro lugar. Volta pra posição. É assim que funciona. Então, o texto aqui, na segunda parte, ele enfatiza o que aconteceu nas costas do povo. Na escravidão, no momento de perseguição. O povo de Deus, ele é odiado desde o início, desde Abraão, desde o comecinho do povo de Deus. O povo é invejado, é odiado, ninguém suporta ver esse povo sendo abençoado, ninguém suporta. Israel tinha inimigo na frente, tinha atrás, de um lado para o outro. Quando ia para as pelejas, Deus abençoava. Deus falava, levanta a mão, e o povo começava a perder a batalha. Os assírios, eles cercaram o povo de Deus. Falaram, nós vamos cercar essa cidade aqui, e nós vamos fazer o seguinte, eles não podem ninguém vai entrar, ninguém vai sair. Não vai entrar mais comida nesse lugar. Não vai entrar mais mantimento nenhum. Quando eles morrer de fome, quando eles não aguentar mais, eles vão ter que sair. E aqui a gente pega eles com fome. Pois Deus mandou um anjo em uma noite. E um único anjo do Senhor matou 185 mil guerreiros assírios. Então, Deus, ele peleja pelo seu povo. Agora, no versículo 4, o salmista, ele apresenta uma fé madura. Veja, a lembrança que ele tem é ruim. A lembrança que ele tem do que aconteceu é uma lembrança ruim, mas ele apresenta uma fé madura. Ele apresenta uma fé madura, não uma fé vingativa, mas uma fé madura. Vou explicar isso. Olha o que diz o texto. O Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Olha só, o Senhor é justo. Ele podia falar assim, não, o ímpio é muito mal. Ele podia falar assim, como é que eu posso explicar isso? Ele podia atacar o ímpio, mas ele não está nem aí para o ímpio.
Ele está lembrando que Deus é justo. E é isso que a gente tem que lembrar na hora do sofrimento, na hora da humilhação, na hora da angústia, que é Deus que é justo. A gente tem que tirar o foco do perseguidor. Lembra, a Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição. Ou seja, a sorte é sua, meu irmão, de estar sendo perseguido. Eu sei que é difícil falar isso, eu sei que é difícil viver isso, mas a verdade é essa. Bem-aventurado aquele que é perseguido. Não está colocando o foco naquele que está perseguindo, mas está falando para você que você é bem-aventurado, você é feliz por estar sendo perseguido. Tirou o foco, ele tirou o foco do inimigo e colocou o foco em Deus. Deus é justo. Deus não é sério. Deus não está fingindo que não está vendo. Deus está vendo tudo que você está passando. Se você estiver sofrendo angústia, sofrendo zombaria, sofrendo humilhação, seja no trabalho, na escola, dentro de casa, na rua, com os vizinhos, não importa. Tira o foco do vizinho, tira o foco do problema. Deus é justo. Isso é um fato. Deus é justo. O Senhor é justo. E Ele está vendo. Ah, irmãos, o Senhor ser justo é algo maravilhoso para nós. Por quê? Porque no mundo em que a gente vive, a gente tem a sensação de que a gente está sempre em desvantagem. A gente procura fazer as coisas corretas, ser honesto, não enganar ninguém, e aí ainda as coisas apertam pra gente, e aí o ímpio que está lá fazendo o que bem quer, passando todo mundo para trás, ele está progredindo na vida, mas não está não, porque o Senhor é justo. Amém. O Senhor é justo. Pode não ser agora, mas a justiça ela chega. O salmista está... De uma hora para outra, o salmista ele só está afirmando uma coisa: o Senhor é justo. E sendo justo, olha o que ele fez. Tirou, cortou as cordas do ímpio. Aí você fala assim: peraí, mas eu sofri chicotado nas costas, rasgou minhas costas várias vezes, desde a minha mocidade que eu venho passando por isso. E o que o Senhor fez? O Senhor cortou as costas. O Senhor cortou as cordas do ímpio. O que é cortar as cordas do ímpio? Libertação. Libertou. Mas aí você fala: o Senhor é justo. Ele ainda tem que acontecer alguma coisa, sim ou não? E o ímpio? Como é que vai ficar nisso? Porque o ímpio rasgou minhas costas no chicote. Na lei de Deus tem um negócio, tem a lei, e a lei é o seguinte: olho por olho e dente por dente. Você concorda com essa lei? Você concorda? Eu concordo demais. Eu concordo demais com ela. Sabe por quê? Imagine que você, num momento de ira, de raiva, você fez algo, deu um soco em alguém. Se o justo fosse olho por 5 olhos, ia ser complicado, né? Porque por causa de um murro você levar 5 para ficar justo, mas por causa de um murro o certo é levar quantos? 1 de volta. A lei de Deus é essa: olho por olho, dente por dente. Por que tem que ter essa lei? Porque senão, olha lá, fulano me roubou minha ovelha, eu vou lá e vou pegar o pasto dele todinho. Não, é olho por olho, dente por dente, 1 por 1. Pegou um, vai lá e pega de volta 1. Não vai querer, agora que me roubou, eu vou pra cima dele e vou tomar tudo. Já percebeu como é que tá o povo hoje? O povo é assim: se alguém fazer ele perder 100, ele quer colocar na justiça e eu vou pedir 100 mil pro juiz. E o juiz vai fazer ele me dar 50 mil porque ele me tomou 100. Na lei de Deus não é assim. Mas o povo hoje está assim, doido para ser humilhado, para ele processar, para ele ganhar o dinheiro. Sim ou não? O povo hoje não está com isso. São milhares de processos, milhares e milhares de processos, todos os dias, por conta disso. Porque o povo ele está esperando uma oportunidade de ganhar em cima do próximo, de ganhar em cima do outro. Na lei de Deus é olho por olho, dente por dente. Ou seja, é de forma justa. O salmista ele sabe aqui, Deus é justo. Cortou as cordas
dos ímpios, ou seja, ele libertou o povo. Quem lembra do texto? Êxodo, o povo de Deus sendo liberto no deserto. Quem lembra? Quem lembra, diga amém. Que aí eu não preciso contar a história, né? Não preciso contar a história porque eu sei que você lembra, né, da libertação do povo de Deus. Isso aqui é básico para todo crente. Versículo 5. Versículo 5. A seguir, começa a questão justiça. Começa agora a situação profética. Qual é a questão? Olha que interessante. Ele vai falar agora de forma profética. Tanto para o que ele sofreu, tanto para a perseguição da época. Qual era a perseguição da época? O povo de Deus tinha voltado do exílio. Nessa volta do exílio, a cidade já tinha começado a reconstruir muros, já tinha começado a reconstruir o templo, mas ainda tinha a zombaria dos inimigos à sua volta. E esse louvor era entoado: o Senhor é justo, o Senhor já me libertou, já tirou as cordas dos ímpios. Mas tem a questão profética para este momento. E essa questão profética ela é muito forte. Veja bem: sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Olha que texto forte. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. O que é aborrecem a Sião? É o povo que é inimigo do povo de Deus. Todo mundo que é inimigo do povo de Deus tem uma questão profética que ela não vai falhar na vida de quem é inimigo do povo de Deus. Vão ser confundidos e vão voltar para trás. Amém? Todos que são inimigos do povo de Deus, e quando eu digo povo de Deus, eu digo Israel e igreja, vão ser confundidos. A história do povo é uma história de confusão. A história dos inimigos de Deus é uma história disso aqui. Sempre foram confundidos. Olha o faraó. O faraó, ele ficou com tanta ira, com tanta raiva, ele fala: eu mesmo vou lá atrás desse povo, vou pegar ele nos caminhos. Quando o mar se abriu, o faraó entra na toca e o mar se fecha, o faraó morre. Foi confundido, sim ou não? Foi confundido. Ele pensou que ele ia obter a vitória, mas o que ele pensou que ele ia ganhar, ele fez foi ser derrotado. Os assírios, a mesma coisa. Vamos cercar esse povo aqui, montar acampamento em volta da cidade, que esse povo vai morrer de fome. Veio um anjo e matou todo mundo. Tem uma batalha que o povo de Deus não precisa nem guerrear. Quando eles vão para a batalha, um mata o outro. Não precisa o povo de Deus levantar uma espada. Uma história de confusão. Agora, para os dias de hoje ainda é interessante, porque quando você vê as manchetes, se você for pesquisar, for procurar quem é os inimigos do povo de Deus, você vai ver que a história deles estão indo de mal a pior. Quem é inimigo de Israel ou inimigo da igreja, as histórias deles vão de mal a pior. Olha a situação do Irã nos dias de hoje. O povo foi para a rua protestar já tem um mês. O governo praticamente já não tem mais força. Os Estados Unidos está com um navio à porta, a ponto de destruir todas as defesas do Irã. Mas o Irã é o quê? O Irã é inimigo do povo de Deus. Olha a situação da Europa, dos principais países da Europa hoje. Decadência total, principalmente espiritual, financeira e também uma decadência muito grande no sentido de paz. Os muçulmanos já tomaram toda a Europa. O povo não tem mais sossego, não tem mais paz, tem que aderir ao que eles mandam fazer. Todos os inimigos de Deus, essa palavra ela foi cumprida, ela está sendo cumprida e tudo contribui, tudo vai prevalecer, tudo vai permanecer dessa forma. Todos os inimigos do povo de Deus serão confundidos e voltarão para trás. E isso está acontecendo nesse exato momento, porque é profético. Tem mais, ó. Versículo 6. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem.
com a qual o segador não enche a mão, nem o que há dos feixes enche o braço. Olha que interessante isso aqui. É um texto de lavrador, né? É um texto de quem mexe com lavoura. É um texto de quem ara a terra. Então, no sentido que ele está falando aqui, é porque naquele tempo os telhados não é igual ao nosso de cerâmica, né? Para o nosso telhado nascer um mato em cima dele, tem que estar muito cheio de terra lá em cima, sim ou não? Tem que estar muito sujo. Mas os telhados daquele tempo, eles iam o quê? Ia a terra, junto com a argamassa, que não é a C3, porque isso é coisa mais moderna, né? Mas tinha um formato, uma argila, para endurecer o telhado. Depois vinha a palha em cima, ou seja, era um telhado, não chega a ser forte como uma laje, mas também não é fraco igual a telha, que se pisar afunda. É um telhado que ele vai uma estrutura de parede em cima dele, uma terra com uma massa, né, para ser tipo uma espécie de laje ali em cima. Então, tendo terra e tendo argila, logo as sementes que o vento traz, ela vai cair ali em cima do telhado, e esse telhado, ele vai o quê? Nascer matinhos nele, sim ou não? Só que o lavrador, que é aquele que ara a terra para colher o fruto, ele está pouco se lixando com o mato do telhado. Ele não quer nem saber do mato do telhado. Por quê? Porque o mato do telhado, depois que passar a chuva, vai vir o sol, e como a argila é dura ali, esse mato ele não vai crescer em cima do telhado, ele vai morrer, ele vai secar. E olha o que o texto está falando. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranque. Ou seja, o lavrador não está preocupado com o mato que vai crescer em cima do telhado. Esse mato ele vai morrer. Esse mato ele vai secar. E isso aqui é profético. Olha que interessante. O povo de Deus, nesse texto, está tirando o foco do inimigo. O foco dele está em Deus. O foco do povo de Deus não está no inimigo. O foco está em Deus, porque já tem uma promessa. Quem é inimigo do povo de Deus, a gente não precisa se preocupar, porque é igual o mato que cresce em cima do telhado. Quando vir o sol vai secar esse mato e ele vai morrer sozinho. Ele vai ser confundido sozinho, vai secar sozinho, vai morrer sozinho, porque é promessa de Deus, é profético isso. Não precisa se preocupar, não precisa montar um exército para ir. Quer dizer que tal igreja está falando mal da nossa, então nós vamos lá e vamos arrumar uma briga na porta. Não precisa disso. O inimigo do povo de Deus, ele cai sozinho porque ele é confundido. É isso que o texto está falando. Versículo 8, para a gente finalizar. Diz assim: nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Olha que interessante isso aqui. Na nossa cultura maravilhosa, né? A gente vai na padaria, fala: oh, Deus abençoe. Nós vamos agradecer alguém, ao invés de, muitas vezes, nós não falamos obrigado, a gente fala Deus abençoe. Só que a bênção de Deus, ela não está com todo mundo. A bênção de Deus, ela não está com todo mundo. Você pode ver, tem hora que eu pego um passageiro, a pessoa: Nossa Senhora abençoe. Né? Então, tem gente que a bênção que ele quer é outra. A bênção dele é outra. Quem é inimigo do povo de Deus nem quer essa bênção aqui. Não estou falando da questão dos católicos. Mas quem é inimigo do povo de Deus, por exemplo, vamos dizer um ateu que tem raiva de crente. Porque tem ateu que ele não acredita e ele nem pensa na questão de Deus. Para ele é neutro. Falou Deus abençoe para ele, tá bom.
Mas tem ateu que se você falar assim, Deus abençoe, ele fala, quem nem existe. Ele não quer a bênção. Mas vamos lá, tem situação pior do que essa. Tem gente que ele sabe que Deus é com o povo dele e que ele vai ser destruído, mas ele é tão inimigo, ele odeia tanto o povo que ele se opõe tanto ao povo quanto a Deus. E aí vai para o outro lado. Qual é o outro lado? Satanismo. Olha que questão forte. Hitler, ele tinha envolvimento. Hitler, antes de matar judeus, ele tinha envolvimento. Ele detestava de todas as formas esse povo. Ele detestava. Então o sentido disso aqui ainda é profético. Nem tão pouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Porque esse povo ele não vai ser abençoado. Ainda que o povo busque, ainda que o povo ore por eles, tem gente que se opõe. Aqui está falando dos inimigos do povo de Deus. Tem gente que é contra e se opõe. Vocês estão entendendo? Então, não é que aqui está amaldiçoando. Não é que está amaldiçoando. É porque os inimigos do povo de Deus, eles não têm a bênção. Mesmo que seja oferecido, eles não querem. E eles se opõem à bênção. E isso é forte. Por quê? Porque nós vemos países que são inimigos do povo de Deus, né? Países que matam cristãos, países que, se alguém for pego com uma Bíblia lá nos dias de hoje, essa pessoa ela é morta, ela vai sofrer esse arado nas costas, ela vai sofrer de todas as formas. Recentemente, onde matou vários cristãos foi na África do Sul, no Sudão. O país do Sudão, ele recentemente matou vários cristãos. Tem um vídeo daquela multidão de crente, tudo sem roupa, passando por um lugar apertado, sendo chicoteado e tudo para morrer. Esses países, eles nunca prosperam. Não importa o que aconteça, pode alguém pegar todo o dinheiro e colocar lá, mas é um país que ele não vai prosperar. Outros países que têm ira do povo de Deus não prosperam, porque isso aqui é profético. Não é simplesmente um salmo para ser bonito, não é simplesmente um salmo para ser cantado, mas é um salmo que ele é profético, porque ele traz justamente a questão do que o povo de Deus passou desde a sua mocidade. E não é porque passou desde a mocidade que não passa nos dias de hoje. O povo de Deus, no caminho da maturidade, continuou passando angústia. Assim como nós, até chegar o dia da glorificação, nós vamos também continuar passando pelas nossas angústias. Olha só os inimigos do povo de Deus, desde o início até um período mais recente. Nós temos o Egito, tem os assírios, os filisteus, tem os babilônios, tem Roma, tem muitos outros impérios, tem Hitler, né, que foi uma questão mais recente, e nos dias de hoje também tem muitos países. Mas esse texto tem uma palavra que é muito forte, que ainda no versículo 2 diz assim: não prevaleceram contra mim. E isso aqui nós podemos usar em dois sentidos. Tanto no passado, não prevaleceram sobre mim, e também para o futuro, não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Amém? Então esse é o texto. É um texto de lembrança do que o povo passou, mas também com uma profecia muito forte, e que de agora em diante vocês vão começar a observar de modo muito mais amplo. A visão de vocês vai abrir para o que está acontecendo hoje, e vocês vão ver que isso aqui tem se cumprido e vai continuar se cumprindo. Que os inimigos de Deus, eles serão confundidos e serão completamente secos. Morrerão. Eles morrerão. Vamos ver Apocalipse 12, para nós finalizarmos.
Apocalipse 12 é uma coisa que vai começar a acontecer nos próximos anos. Apocalipse 12, do 13 ao 17. Esse dia uma pessoa falou para minha mãe que o diabo está preso. Falei, se as coisas tá assim com ele preso, e quando soltar? Mas na verdade ele está solto. Ele só está limitado, né? Aconteceu alguma coisa com Satanás desde que ele foi lá falar de Jó? Ou que ele pediu para Jesus para se andar com Pedro? Se ele tivesse preso, essas duas ocasiões elas não teriam ocorrido. Mas qual a questão? Ele está solto e ele está agindo. Só que ele está limitado. Ele vai ser preso durante o milênio. Depois ele vai ser solto para enganar o povo de Deus. Depois vai vir o reino de Deus de forma 100% completa. Tá dando para entender? Mas olha o que tem para acontecer. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vamos lá, quem é o dragão? Exatamente. E quem é a mulher? Israel. A mulher aqui é Israel. Apocalipse não, nós só tem a igreja na glória. Amém? Aqui a mulher é Israel. Se vocês acompanhar notícias, vocês vão ver que os noticiários vão passar a odiar mais com o tempo daqui para frente, ainda mais Israel, o povo de Deus. Porque isso aqui está para se cumprir e não vai demorar muito. O povo de Deus, eles já sempre foram odiados, são odiados e essa ira vai aumentar ainda mais. Quando Hitler perdeu a Primeira Guerra Mundial, ele colocou a culpa nos judeus. E aí a ira contra os judeus aumentou, de forma que até outros países deram uma forcinha para Hitler, para ele conseguir matar tantos judeus da forma que matou. E isso aqui vai aumentar. O que é isso aqui? Quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. Que varão é esse? Jesus. A mulher é Israel. Jesus vem dos judeus. Sim ou não? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. O que é isso aqui? O que é essas asas de grande águia? Livramento. O dragão vai atacar, mas Deus protege. O dragão vai atacar por aqui, a mulher voa, mas é Deus que está protegendo, Deus que está cercando ela. Tá dando para entender? Vamos seguir o texto. Onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Isso aqui é os 7 anos de tribulação. Primeiro 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Isso aqui é guerra. Saiu da boca do dragão o quê? Como alguém que pegasse um balde de água e jogasse. Quando faz isso, o que faz? A água, ela jorra, né? É a mesma coisa de um exército correndo em direção ao inimigo. É isso que o texto está falando de forma parafraseada, para arrebatar. E a terra ajudou a mulher. Ou seja, esse aqui é os aliados de Israel. A terra ajudou a mulher.
Porque naquele tempo haverá nações que vão ajudar o povo de Deus, que vão ajudar Israel, que vão estar aliados com Israel. Não são todas as nações que vão ser contra Israel, mas todas que são contra vão para a guerra. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Ou seja, os aliados, eles conseguiram bloquear aquilo que ia acontecer com a mulher, que é o povo de Deus, que é Israel. Deu para entender? Isso aqui vai acontecer e não vai demorar. Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Colocar alguma colocação a mais? Se não, nós vamos para a nossa casa com a promessa de que não prevalecerão sobre nós. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos.